Vamos falar de Codex, um agente de programação do ChatGPT que auxilia você a desenvolver códigos e desenvolver seu projeto, ou até revisar o código, ver o que está de errado. Ele é mais completo do que um autocompletar que tem tipo dentro do VS Code. E o que eu vou fazer aqui é te mostrar como que você faz para instalar ele no seu VS Code, se você já é um programador. Lembre-se, isso aqui não vai programar para você sozinho, mas vai te ajudar muito na hora de desenvolver um projeto. E eu vou explicar para você como que faz para instalar esse agente do ChatGPT dentro do seu VS Code e mostrar o que eu consegui fazer aqui com ele, pedindo para ele fazer um projetinho para mim em Laravel, mas ele também programa em várias outras linguagens, qualquer outro tipo de IA, mas a princípio a gente vai testar aqui com o do ChatGPT. Lembrando que para você ter ele, você precisa estar pagando aquele plano Plus lá, que é o mais baratinho do ChatGPT. Mas também tem um outro porém, que ele também tem um limite de tokens, né? Então, por mês ali é renovado, então, tipo, usar ele muito para desenvolver todo o seu projeto vai acabar, tipo, comendo todos os seus tokens, então tem que usar com parcimônia. Mas vamos lá, primeiro passo aqui, o que você precisa fazer. Mas antes que eu me esqueça, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like caso você goste de conteúdo sobre IA, sobre tecnologia, programação, todas esses benenites de tecnologia, que é o futuro. A IA é o futuro, e antes que ela roube seu emprego, vamos aprender a mexer com ela. Pois bem, como eu falei, você precisa ter um ChatGPT, a versão Plus, né, que é a versão paga, que é a mais baratinha, que é a que eu tenho. E você vai ver aqui em cima escrito Codex. Você vai ver que essa opção aqui. Quando você clica nela, abre essa tela, que você pode conectar direto com o seu GitHub, ou você pode vir aqui em IDE e selecionar... temos três, né? O Windsurf, Cursor e o VS Code. Todo mundo aqui, acredito eu, usa o VS Code. Ele é o melhorzinho, pelo menos para mim, em todos os projetos que eu trabalho. Então a gente clica em VS Code, ele vai abrir o seu VS Code e nesse momento vai aparecer na lateral aqui o ChatGPT, aqui na lateralzinha. E aí você vai fazer toda a conexão. Eu não vou mostrar aqui um passo a passo, que é muito simples. Você vai clicar aqui, ele vai pedir para conectar, e aí você faz a conexão. Não tem muito segredo. Mas caso você tenha dúvida de como faz isso, eu faço do zero no próximo vídeo, só me deixar aí nos comentários. Abrindo aqui, você pode começar a brincar com ele, né? Então eu recomendo você abrir uma pasta nova, né? No meu caso, eu coloquei aqui uma teste Codex, e pedir para ele, para testar, para ver até onde que ele faria, o que ele faria, né? Pedir para ele criar uma aplicação em Laravel 8, onde você já vai entrar na tela de login, depois você vai cair numa dash, depois do login, e nessa dash vai ter uns gráficos que nem um Power BI da vida, e pedir para ele usar o banco de dados MySQL. Veja só, ele fez todo o projeto, ele separou em partes, criou todas as telas. Primeiro ele fez o git clone do Laravel 8, instalou todas as dependências. Como eu ia utilizar, no caso, gráficos, ele já instalou uma biblioteca que é o chart.js. Ele criou as telas, ele criou as views, ele criou os models. E no final ele me falou o que eu deveria rodar, né? Tipo, para poder compilar essa minha aplicação em Laravel. Pediu para mim criar um banco de dados no MySQL com o nome de Laravel.app. E se a gente for aqui, eu vou mostrar para vocês que eu criei o banco, Laravel.app. E aí depois ele pede para você fazer as migrations, né? Fazer o comando para poder instalar dentro do banco de dados todas as dependências, criar as tabelas, fazer o seeder, e finalizou.
E aí ficou tudo bonitinho. Aí mandou rodar com o comando do Laravel, o Artisan, e rodou perfeitamente. E aí aqui ficou desta forma a aplicação. É uma aplicação básica, logicamente, ele fez toda a parte mais bruta de um projeto como esse, mas ele tá tudo em inglês ainda, a gente vai ter que modificar isso via código. Por isso que eu falei, não adianta você não saber nada, ele não é um low code ou no code. Ele é para te auxiliar no desenvolvimento dos seus projetos. E auxilia muito, tá? Existem outras IAs que fazem isso. Eu estou testando agora com o Codex, eu vou testar com o do Gemini. Mas tem o Cláudio, tem outras que dá para você fazer, só que o que eu achei mais legal é que esse aqui ele já é uma extensão dentro do VS Code, onde ele já aplica as modificações no meu arquivo localmente. O que eu fazia antes? Eu pegava um trecho do meu código que eu precisava editar, ou alterar, ou criar, jogava no ChatGPT, pedia para ele fazer a transcrição, e agora eu não preciso mais, ele já está com o meu código localmente. Se vocês olharem aqui embaixo, não sei se dá para ver, ele está setado para local, mas ele também consegue editar via cloud. Aqui é o acesso do agente da IA, eu dei um acesso total, full acesso, e aqui quais são os modelos utilizados para fazer o código em si. Então eu tenho o ChatGPT 5, aí eu tenho o Minimal, o Low, o Medium e o Rai, e eu tenho também o ChatGPT 5 Codex, que ele é focado só para programação. Então no caso eu deixei aqui no Codex Medium e pedi para ele fazer todo esse diagnóstico, validar. Ele deu um erro, chegou a dar um erro, ele consertou o erro e criou todas essas páginas para mim. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Fez exatamente como eu pedi, ele criou uma tela de login, que é na raiz do nossa aplicação. Na hora que eu faço o login, ele valida no banco de dados, traz as informações com os dados que ele populou, né, que é só para fazer teste. Ele criou essa dash para mim, e depois eu pedi para ele implementar esse código para mim, trazendo mais detalhezinhos. Então eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu preciso agora que na lateral tenha uma sidebar, e nessa sidebar eu quero que tenha o meu perfil, configurações, uma tela de configuração onde vai ter as integrações que a gente vai fazer com outras plataformas, e eu quero uma área onde tem uma tabela onde eu posso mostrar esses dados importados e que posso importar e exportar. E aí ele foi e fez toda a modificação, criando essa sidebar aqui na lateral, criando aqui o meu perfil, e aí eu poderia editar isso aqui, eu poderia pedir para ele fazer essa parte de edição. A parte de configurações ele fez aqui das integrações, com notificação, até com uma área para a gente poder criar um token de acesso para essa nossa aplicação. E ele também criou essa parte de dados importados, que foi o que eu pedi, botou aqui o botãozinho de importar um CSV ou de exportar esses dados. Então, basicamente, ele fez a parte mais chata do projeto, né? Que é criar essa estrutura, criar essas telas, para depois eu ir lá e editar elas, por exemplo, colocar a parte que está em inglês ali do login, colocar ela em português. Ele fez toda a estrutura usando Bootstrap. Aqui eu tenho uma view, por exemplo, do welcome.blade.php. E todo esse código está aqui instaladinho, bonitinho, para você iniciar o projeto e você ganhar tempo no seu desenvolvimento. Eu acho que daria para desenvolver tudo só pedindo para ele fazer via código. E o que é um perigo, porque vai acabar com a minha profissão. Mas isso consome muito token. Como eu falei, eu tenho uma quantidade de token que aparece aqui na lateral, aqui embaixo. Eu tenho uma porcentagem. Eu tenho 272k de tokens que eu posso utilizar, só que só para me fazer essa brincadeirinha aqui de testar eu já usei 57k. Então eu já usei 21% do que eu posso dentro da minha conta, né? O que eu tenho disponível de tokens ali para poder criar esse projeto.
mas ele facilita muito o seu desenvolvimento. Então toda essa parte chata de criar as telas, de criar os models, de criar a parte de banco, dependendo, tipo assim, no caso eu usei o Laravel aqui, mas pode ser uma aplicação em Python, tipo, toda essa parte chata ele faz para deixar para você só aquela parte mais complexa, de fazer uma integração, de fazer uma edição de tela, aplicar o estilo na sua aplicação e tudo mais. E eu vou te falar que me surpreendeu bastante. Eu vou fazer outros testes com o do Gemini, que é o próximo. E é muito fácil, muito simples você aplicar isso dentro do seu VS Code. Ele tem em mente que ele não vai só te ajudar na questão de revisar o seu código ou numa questão de autocompletar, sabe? Ele é mais complexo, ele é mais robusto, ele vai além. E basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Achei essa aplicação do Codex muito boa, apesar de, tipo, comer muito token. Eu acho que para você, dependendo do tamanho do seu projeto, do que você está fazendo, ele te ajuda muito no desenvolvimento, mas lembrando, você precisa manjar o mínimo de programação, né? Isso aqui não é um no-code ou um low-code, você tem que manjar de programação, porque vai aparecer erros, ele vai errar, ele vai fazer coisas que você não quer, e você tem que estar ali minimamente sabendo como instruir ele para fazer o código da forma que você precisa. Evoluiu muito, tá melhorando, e assim que trouxer tiver mais novidades sobre isso eu vou trazer aqui. E eu queria compartilhar com vocês, saber também se vocês já utilizaram o Codex, se vocês estão utilizando, como vocês utilizam isso, bota aí nos comentários. Se tiver alguma outra aplicação que vocês gostariam de ver, me dá um toque, eu trago aqui para vocês. E basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no seu popozão e até o próximo vídeo.